Pessoal, continuando nossos vídeos, falando ainda sobre democracia, sobre cidadania, hoje quero começar tratando com vocês sobre um tema muito importante, que é a efetivação e reparação de direitos humanos, memória, autoritarismo e violências do Estado. Sabemos que a memória ela é fundamental, porque recordar os abusos, as atrocidades, as injustiças, porque é uma forma de honrar as vítimas e conscientizar a sociedade contra todas as formas de autoritarismos, de abusos, para que períodos como foi a ditadura militar a partir de 1964 não se repita mais aqui no Brasil. Por isso, é fundamental criarmos museus, memoriais e também a inclusão desse tema nos currículos escolares. A escola, a educação, tem papel essencial na construção de uma sociedade que jamais vai esquecer um passado como esse para se trabalhar melhor no presente e evitar que situações como essa, tão tenebrosas como foi na história do Brasil, venham a se repetir no futuro. A reparação de direitos humanos envolve muitos processos. Processos esses em tribunais especiais. Também criação de comissões da verdade e reparação da justiça, com compensação financeira, assistência médica e psicológica a todas as vítimas desse momento tão triste que foi o momento da ditadura militar. Isso é uma forma de trazer dignidade à população que foi de forma direta ou indireta vítima desse momento triste da história do Brasil. Para isso, aqui no Brasil foi criado o Programa Nacional de Direitos Humanos a partir do decreto número 7037 de 2009. É o PNDH3. Isso é a partir de uma política nacional. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos é uma política nacional implementada aqui no Brasil. Política nacional é um instrumento que estabelece patamar e orienta ações governamentais futuras, buscando o aperfeiçoamento de algumas esferas consideradas essenciais para a sociedade, tendo um foco, um tema, para que se possa discutir e se levar à sociedade resultados ou tentar trazer resultados importantes para sanar alguns problemas. Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos torna-se uma política nacional no Brasil. O Brasil adotou, então, esse programa em 1985, mas ele ficou melhor definido a partir de 1995, durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. O PNDH é dividido em 6 eixos orientadores. Vamos conhecer cada um deles. O eixo orientador 1 trata da interação democrática entre Estado e sociedade civil. Não é algo fácil, mas é muito importante que haja essa interação do ponto de vista democrático. Essa interação, ela vem acontecendo no Brasil a partir do fortalecimento dos movimentos sindicais e movimentos sociais que eclodiram, tomaram força a partir das lutas pela redemocratização. Com isso, houve a institucionalização de muitos desses movimentos. Esses movimentos sindicais e sociais tomando força na Constituição Federal, sendo institucionalizados, sendo previstos, como é, por exemplo, como é o caso dos sindicatos e todos os movimentos pela luta da reforma agrária. A partir de 2002, durante o governo Lula, muitos desses movimentos tiveram uma ação direta, interferiram nas ações do governo. Eixo orientador número 2, desenvolvimento e direitos humanos. Antigamente, imaginava-se que o PIB, Produto Interno Bruto, era suficiente para avaliar o bem-estar da população. Na verdade, não. Ele só se limita à renda per capita. Com isso,
a partir das ideias de Amartya Sen, o desenvolvimento ele é diretamente ligado a liberdades e direitos básicos, como alimentação, saúde, educação, moradia. E esses direitos básicos não podem ser mensurados por meio do PIB. Então, se passa a utilizar o IDH para que possa mensurar de forma correta, além da renda per capita do PIB, também como está a dignidade, como que a pessoa humana, os seres humanos conseguem ter acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia. Eixo orientador 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. O Programa Nacional de Direitos Humanos aqui no Brasil, ele se destacou muito nas últimas décadas por lutar pela erradicação da miséria, da fome e por dar maior destaque, maior ênfase à luta, como por exemplo pela moradia e também pela saúde. No entanto, o próprio Programa Nacional aponta que precisa-se que haja mais políticas públicas no decorrer dos próximos anos para que a gente possa ter uma política de continuismo e ampliação dessas conquistas, desses avanços. Eixo orientador número 4. Segurança pública, justiça e combate à violência. Olha, esse tema ele é muito caro, principalmente para a militância de direitos humanos, que sempre se manteve muito distante do tema segurança pública. A verdade é que a segurança pública ela tem sido vista como apenas um aparelhamento do Estado, onde tem a presença de uma polícia que executa, uma polícia que agride, uma polícia ostensiva, uma polícia que não respeita direitos humanos. No entanto, esse estranhamento ele foi diminuindo nos últimos anos e muitos dos militantes em direitos humanos, muitos estudiosos, começaram a dar ouvidos, começaram a tentar se aproximar do tema no intuito de buscar repensar a segurança pública. Com isso, a sociedade civil passou a ouvir especialistas, policiais e gestores na área. Em contrapartida, começa a ser implementado aqui no Brasil políticas públicas para a redução da criminalidade a partir de projetos de prevenção baseados na cultura da paz e não mais apenas em repressão. Com isso, foi criado também o Sistema Único de Segurança Pública. Eixo orientador número 5, Educação e Cultura em Direitos Humanos. A educação em direitos humanos pode produzir uma sociedade igualitária, dando direito à educação permanente e de qualidade, onde existem mecanismos que podem se articular, entre outros elementos, a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com o contexto internacional, regional, nacional e local. A afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Formação da consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Por fim, fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos e reparação das violações. O PNDH3 dialoga também com o Plano Nacional da Educação e Direitos Humanos. O PNDH3 se desdobra em 5 grandes áreas. Educação básica, quando se baseia principalmente, dentre outras coisas, no currículo que chega na escola para se debater direitos humanos.
No ensino superior, pós-graduação e projetos de extensão, a partir de linhas de pesquisa, quando a gente produz ciência nesse país e se debate a partir disso também direitos humanos. Por fim, na educação não formal, para a emancipação e autonomia, para ir e chegar junto na formação de lideranças comunitárias, também para a alfabetização de adultos e na qualificação profissional. Vamos ver agora o eixo orientador 6, direito à memória e à verdade. A investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. Por isso, em dezembro de 1995, coroando o difícil e delicado processo de discussão entre familiares, o Ministério da Justiça e o Poder Legislativo Federal foi aprovada a Lei número 9.140 de 95, que reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores ao regime de 1964. Essa lei instituiu a Comissão Especial com poderes para deferir pedidos de indenização das famílias de uma lista inicial de 136 pessoas e julgar outros casos apresentados para seu exame. No artigo 40, inciso 2, a lei conferiu à Comissão Especial também a incumbência de envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso de existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados. Já em 24 de agosto de 2001, foi criada pela medida provisória número 2151, dígito 3, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Esse marco legal foi reeditado pela medida provisória número 65, de 28 de agosto de 2002, e finalmente convertido na Lei número 10.559, de 13 de novembro de 2002. Essa norma regulamentou o artigo 8º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88, que previa a concessão de anistia aos que foram perseguidos em decorrência de sua oposição política. Em dezembro de 2005, o governo federal determinou que os 3 arquivos da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, fossem entregues ao Arquivo Nacional, subordinado à Casa Civil, onde passaram a ser organizados e digitalizados. Vamos agora ao combate às discriminações, desigualdades e injustiças de renda, regional, raça, etária e de gênero. Vamos começar com a discriminação e desigualdade de renda. Nós sabemos que o Brasil é um dos países que possui a maior disparidade em distribuição de renda do mundo, onde poucas pessoas detêm a maior parte das riquezas em detrimento à grande maioria e muitas dessas pessoas vivendo na total miséria. Por isso, precisamos criar políticas econômicas inclusivas. Precisamos criar salários mais justos, debater uma forma de termos salários mais justos e também uma política de educação financeira nas escolas ou a partir das escolas. Desigualdades regionais. Sabemos também que a população das zonas rurais não possui o mesmo acesso quanto a políticas públicas, políticas e direitos básicos, como saúde, educação e saneamento básico. Para isso, precisamos criar políticas de descentralização de investimentos nessas áreas que possam não atender apenas a zona urbana, mas que chegue também à população rural. Quando eu falo em discriminação racial, sabemos que isso é um legado histórico, infelizmente, no Brasil. E para isso, haverá apenas uma mudança a partir da mudança de cultura. Ela é baseada por meio, primeiro, pela educação, mas também com legislação mais eficiente no Brasil e uma legislação que seja antirracista e políticas de ação afirmativa. Vamos falar agora da desigualdade ou das desigualdades etárias. Temos 2 grupos no Brasil que sofrem com as desigualdades etárias. De um lado, são jovens que sofrem com a falta de oportunidade,
sofre também com os seus estereótipos. Do outro, nós temos a população idosa, que sofre com isolamento, com discriminação e com falta de acesso a cuidados essenciais. Para isso, o Brasil precisa também criar políticas inclusivas na questão etária. Discriminação de gênero. É latente aqui no Brasil que existe diferenciação, por exemplo, entre homens, entre mulheres, nos locais de trabalho. Possuem o mesmo cargo com salários diferenciados. Subrepresentação em cargo de liderança. E, por fim, a própria violência de gênero. É necessário políticas de promoção da igualdade de gênero, combate às violências de gênero com legislação e com ações mais efetivas por parte do Estado. E isso é a importância também da educação. É fundamental, mais uma vez, a educação nesse processo de respeito e de discussão sobre a igualdade de gênero. Colocarmos também mulheres e indivíduos não binários em espaços, em posições de relevância e importância na sociedade. Vamos falar agora do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele se baseia em 3 pilares. O econômico, quando nós temos que buscar prosperar sem findar, sem acabar com os recursos naturais. Segundo, o pilar social, que é o acesso de todas e de todos aos serviços de qualidade e oportunidades. Por fim, é o pilar ambiental, que é a preservação do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente. Meio ambiente esse que é a grande casa de todos nós. Com a preservação do meio ambiente, nós podemos também preservar toda a sociedade e, digo mais, todos os seres vivos. Hoje, nós temos um grande problema com a mudança climática, que é a grande pauta, que é a grande agenda mundial. Com isso, nós precisamos entender que o efeito estufa, que vem causando o aumento do aquecimento global, vem causando aí proporções catastróficas no clima, como o derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar. Para isso, nós temos que começar a trabalhar com energia limpa, seja ela a energia solar, a eólica e também e principalmente a conservação das florestas. Tudo isso numa junção mundial, numa grande unidade para se diminuir a emissão do gás carbônico. Eu quero encerrar aqui o vídeo também pedindo para que vocês possam aí entrar no site da Amazon e que vocês possam aí adquirir também o meu livro, Dom Carradáliga, o Amante Mascarado, um romance em 51 capítulos, a partir do surgimento de um mascarado, uma lenda que conta que em noite de lua cheia, o amante mascarado Dom Carradáliga surge no alto da casa de algumas mulheres e isso provoca a ira de parte da população essa machista, mas também a presença de Dom Carradáliga, ou a lenda de Dom Carradáliga, atrai turistas do Brasil inteiro, alguns devotos que acreditam ele ser uma divindade, ufólogos que estudam a possibilidade de ser um extraterrestre e com isso gera a economia da cidade. Eu encerro aqui o vídeo, agradeço e peço que continue com mais videoaulas em Café com Livros. Até a próxima, pessoal!